Record on this computer. Bom, gente, ontem a gente estava dando uma desenvolvida no nosso apanhador no campo de centeio, né? Estava revelando algumas camadas que não tinham sido ainda percebidas, né? E que vão se desdobrando, né? À medida que a gente vai interpretando, né? Revelando, né? O Holden, principalmente, para entender o livro e as intenções do livro. O que foi, Robertinho? Você quer subir aqui de novo? Nossa, gente, mas a período de adaptação dele não está fácil. Ontem ele praticamente deu aula junto comigo, né? Ele ficou aqui em cima. Aí agora está aqui, ele sabe que está na hora dele passear e ele não foi ainda. Então ele fica... Uhum. Você quer subir aqui de novo? Quer dar aula com os bonitinhos do mundo de novo? Quer? Quer? Quer subir? Quer? Aí, pronto. Pronto, vai dar aulinha com o papai. Pronto. Meninos, e aí... hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre o Salinger, né? O J.D. Salinger, que eu não sei se eu tive... Eu acho que quando eu fui falar do contexto do Apanhador no Campo de Centeio, eu falei um pouco sobre a repercussão do Apanhador no Campo de Centeio e como que foi uma obra esquizofrênica para o Salinger, né? Que trouxe a fama que ele sempre quis, mas transformou ele numa espécie de uma mistura de Deus e diabo, ao mesmo tempo, dependendo de quem era o ponto de referência na sociedade da época, né? A ala mais conservadora da sociedade, muitos pais, principalmente, preocupados com o efeito que o apanhador no campo de centeio poderia ter sobre seus filhos adolescentes, certo? E como exatamente esses filhos adolescentes e os jovens e os intelectuais mais progressistas viram naquele livro, né, uma voz inédita, tanto que quando você fala hoje de movimento de contracultura, né, e de todas as vozes que surgiram nos anos 60, muita gente coloca o apanhador no campo de centeio, que surgiu no início dos anos 50, como sendo essa primeira voz que trouxe esse tipo de questionamento a partir, né, de uma voz do jovem, né, uma voz de um adolescente. Então, eu quero passar para vocês agora... Eu cheguei a contar o episódio do John Lennon, da morte do John Lennon, contei, né? Que o Mark Chapman estava com o apanhador do campo, matou o John Lennon, e aí sentou no meio-fio para esperar ser preso, que ele tinha a expectativa de sim ser preso. Ele tinha exatamente o capítulo 27, né? Que aí ele tirou o apanhador do campo de centeio da mochila e ficou lendo no meio-fio, ao lado do corpo do John Lennon, até a polícia chegar, até, né, prender ele. Então, tá. Eu vou passar para vocês agora, gente, relacionadas ao livro, me fizeram ficar apreensivo antes de ler. Exatamente. Mas é isso, né, gente? É porque quando você tem uma obra que gera um impacto muito grande na sociedade, as pessoas começam a também criar as teorias da conspiração. Tipo, velho, tudo bem, você entende é complicado isso, porque, tipo assim, eu não vou culpar os videogames de dar tiro e tudo mais pelos atiradores das escolas norte-americanas. Porque se, assim, centenas de milhões de pessoas jogam aquilo e entendem que aquilo é uma brincadeira e gostam daquilo como uma brincadeira e não levam aquilo para o mundo real, não vai ser porque uma pessoa faz uma merda dessa e joga o videogame, que é a culpa do videogame. O problema é a pessoa.
O problema é o problema mental da pessoa, né? Gatilhos para você fazer merda existem em qualquer momento, desde que você seja uma pessoa desequilibrada, sabe? Agora, é interessante. Então, quer dizer, na época, quando, né, falaram que eu pago numa parcela até da mídia para fazer sensacionalismo, foi querer dar uma jogada nessa. Será que o Pai do Campo teve a ver com a morte do John Lennon, não sei o quê? Velho, né? Não, teve a ver com o estado mental de um rapaz desequilibrado, né? Que até hoje, aliás, eu esqueci se o Mark Chapman está vivo ainda. Eu li isso ano passado, não sei se ele chegou, se ele já morreu, mas eu sei que ele ou ele já morreu, ou ele está vivo na prisão até hoje, certo? Então, quer dizer, é uma pessoa desequilibrada, o problema não está no livro, sabe? Então, mas as pessoas gostam, né? É igual, por exemplo, é claro que quando você tem um clima, e assim, dependendo da época também, né? De quando a gente pensa em Sofrimentos do Jovem Werther, lá em 1774, e a reverberação que ele teve ao longo das décadas seguintes todas, certo? Aquilo era muito inédito e as pessoas eram muito mais inocentes. A literatura era um elemento, a literatura, né, como romance, era um elemento muito novo, era uma peça nova na sociedade, certo? Na sociedade burguesa que se iniciava naquele momento. Então, quer dizer, é a mesma coisa de falar, por exemplo, da internet. A internet hoje ela é capaz de tornar as pessoas mais felizes ou mais deprimidas? É. E a internet é um elemento novo na sociedade. Você olhou aí, Pedro, está vivo, né? Está vivo, 65 anos. Ele deu o motivo do por que ele matou o John Lennon. Várias coisas foram comentadas. Tipo, ele achava que o John Lennon é, o John Lennon, porque o John Lennon tinha casado com a Yoko Ono, né? A Yoko Ono, que era uma artista de ascendência japonesa, e assim, muita gente, os fanáticos, né, dos Beatles, foi na época que os Beatles acabaram, então teve gente que culpou a Yoko Ono e, por consequência, o próprio John Lennon e o casamento dele com ela pelo fim dos Beatles. Ah, e existia uma coisa ali, gente, sabe essa loucura pela celebridade, sabe? A ideia de, tipo assim, o John Lennon era meio que o ídolo para ele, mas ele também queria ser um ídolo, e a única forma dele ser um ídolo tão grande quanto o John Lennon, talvez, já que ele não tinha talento, não era bonito, não era nada, né? Talvez fosse matar o John Lennon. Ou seja, uma mente doentia, né? Era uma mente doentia, certo? Agora, mas é interessante essa discussão que a Ana Clara falou que tinha ficado apreensiva antes de ler o livro, por causa dessas histórias, porque vira e mexe na história existem essas questões relacionadas à possível influência, né, que uma obra de arte ou que um produto de entretenimento pode gerar no comportamento das pessoas, certo? E é sempre bom a gente entender que sim, gente, assim, eu acho que depende muito do que está ali, sabe? Tipo, o Pai do Ouro que eu apresentei para mim é uma obra que assim, mudou minha vida, né, quando eu li. É o meu livro favorito. Ah, e assim, mas é uma coisa que só me inspira pensamentos bons, sabe? Essa ideia de alguém que está perdido, não porque é uma pessoa ruim e tal, mas alguém que está perdido por uma questão humana, das falhas humanas, das inseguranças humanas, né? Das surpresas que a vida traz para a gente, muitas vezes sem que a gente esteja preparado para enfrentar essas surpresas, sabe? Muitas vezes essas surpresas são, inclusive, perdas, como acontece com o Holden. E essa ideia sabe, do buscar a pureza, do buscar a verdade, do buscar manter tudo isso. Sabe? Então, quer dizer,
é, 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 é um livro, para mim, de um humanismo, sabe, que realmente só uma mente doentia poderia transformar ele num periquito, né? Num suposto motivo para matar alguém, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um videozinho que esse eu não falei, não passei não. O videozinho que vai mostrar um pouquinho da trajetória do J.D. Salinger e do livro Apanhador no Campo de Centeio, tá certo? Então, vamos lá. Dizem que a melhor forma de se conhecer um autor é através de sua obra. Talvez ninguém tenha levado isso tão a sério quanto J.D. Salinger, o recluso autor de O Apanhador no Campo de Centeio. Na manhã de 27 de janeiro de 2010, uma notícia que começava a circular pelo mundo surpreendeu muita gente. Ué, mas Salinger ainda estava vivo? Sim, bem vivo e lúcido aos 91 anos de idade. O escritor passou um terço de sua vida tentando conquistar o mercado literário e os outros 2 terços tentando se esconder dele. O Apanhador no Campo de Centeio, o primeiro romance escrito por Jerome David Salinger, foi lançado em 16 de julho de 1951. A história é bastante simples. O adolescente Holden Caulfield, reprovado em todas as matérias, exceto inglês, é expulso do colégio Pensey e sai para dar uma volta por Nova York. A ação inteira do livro se passa em um curto espaço de tempo, apenas 3 dias, e é o carisma de seu protagonista e sua narração ranzinza em primeira pessoa que encanta os leitores. Se querem mesmo ouvir o que aconteceu, a primeira coisa que vão querer saber é onde eu nasci, como eu passei a porcaria da minha infância, o que meus pais faziam antes que eu nascesse e toda essa lenga-lenga tipo David Copperfield. Mas, para dizer a verdade, não estou com vontade de falar sobre isso. Em primeiro lugar, esse negócio me chateia. E, além disso, meus pais teriam um troço se eu contasse qualquer coisa íntima sobre eles. Salinger nutria um desprezo profundo por romances falsos, mistificadores e fúteis, e os criticava sem dó nem piedade. Numa ocasião, em sua coluna no Jornal da Universidade, onde fazia longas e sarcásticas resenhas, saiu atacando a escritora Margaret Mitchell. Pelo bem de Hollywood, seria bom se a autora de O Vento Levou reescrevesse o romance, dando à senhorita Scarlett O'Hara um olho um pouco vesgo, um dente cariado ou um sapato tamanho 42. Não precisava ser nenhum gênio para identificar traços autobiográficos de Salinger no protagonista de seu romance. Holden não poupava ninguém, mas, simultaneamente à sua metralhadora verborrágica, ele demonstrava um carinho e uma ternura tão grandes, principalmente por Phoebe, sua irmãzinha mais nova, que emociona os leitores. O livro rapidamente se tornou um best-seller. Em 2 meses já estava em sua 8ª reimpressão e permaneceu na lista dos mais vendidos por 36 semanas consecutivas. Mas a crítica ficou dividida. Para o New York Times, era um romance de estreia com um brilho incomum. Para os outros veículos, era um livro imoral, com um linguajar chulo que usava o nome de Deus em vão e trazia referências a sexo casual e prostituição. Não demorou muito até que os professores mais conservadores banissem O Apanhador no Campo de Centeio de suas salas de aula, para não estimular a rebeldia juvenil. O impacto do livro na sociedade norte-americana e na cultura pop foi incalculável. Salinger se tornou uma espécie de guru da contracultura para toda uma geração. Muitos tentaram adaptar a história para o cinema, mas Salinger jamais liberou seus direitos autorais, o que acabou gerando milhares de filmes não oficiais baseados na história. Essa figurinha que aparece desenhada aí é o James Dean, o personagem, né, o ator que faz o personagem principal de Juventude Transviada, né, que é Rebel Without a Cause, Rebelde Sem Causa, que é considerado o primeiro filme famoso livremente, né, livremente, porque assim, né, informalmente inspirado na figura do Holden e no próprio Apanhador no Campo de Centeio, tá certo? Esse filme é de 1955. Quando esse filme estreou,
ainda teve um pequeno problema. James Dean tinha morrido aos 24 anos de idade num acidente de carro, né? Quando ele estava se tornando um astro de Hollywood, já tinha filmado Juventude Transviada, e aí, quando lançou o filme, ele já estava morto. As pessoas foram ver o Juventude Transviada como se estivesse indo uma espécie de culto à figura mítica do James Dean, né? Anos mais tarde, quando Salinger já havia se tornado a pessoa reclusa que seria pelo resto da vida, um caso chocou o mundo e levantou uma nova polêmica em torno do livro. Na noite de 8 de dezembro de 1980, milhões de americanos acompanhavam a final do Super Bowl pela televisão, quando a transmissão do jogo foi interrompida para uma notícia urgente. John Lennon, um dos Beatles, o maior fenômeno musical de todos os tempos, havia sido morto a tiros na frente de sua casa em Nova York. Together we have grown. We have grown. O autor dos disparos, Mark David Chapman, era um fã mentalmente perturbado. Aos 25 anos de idade, estava disposto a matar seu próprio ídolo para alcançar a fama. Chapman sentou-se friamente ao lado do corpo e abriu o livro que havia levado, como se nada estivesse acontecendo. O livro era O Apanhador no Campo de Centeio. Quando a polícia finalmente chegou para prendê-lo, ele declarou: "Tenho certeza que grande parte de mim é Holden Caulfield e a outra parte só pode ser o diabo." O que isso queria dizer, ninguém sabe, mas muitos passaram a condenar a obra de Salinger como a grande culpada pelo assassinato de uma pessoa tão querida, o que só fez aumentar o coro dos que amaldiçoavam o livro. A aversão de Salinger à fama o levou a se trancar em sua casa em New Hampshire, onde ficou até os seus últimos dias de vida. Diferente de outro mito da época, Jack Kerouac, o autor de On the Road, Salinger não terminou seus dias de forma decadente. Simplesmente recolheu-se e deixou que o tempo fizesse seu trabalho. Em 1961, a revista Time estampou o retrato de Salinger em sua capa. Para qualquer pessoa daquela época, isso seria motivo máximo de orgulho e reconhecimento. Mas ele, que não publicava nenhuma foto sua junto aos seus livros, odiou, é claro. Salinger certamente ficaria brabo ao ver que estampou o seu rosto aqui. Mas seu rosto já não lhe pertence mais. Virou estrela, que é o que a morte faz com algumas pessoas. O tempo escolheu consagrá-lo. Let's take a chance and fly away. Vem cá, menino. Deixa eu ver. O tempo escolheu consagrá-lo. Né? Bom, pessoal, deu para entender aí, né, que o contexto que eu tinha falado para vocês do impacto do livro e de como teve um impacto na vida, né, do próprio Salinger. Usar o nome de Deus em vão. Gente, mas assim... Ai. Quem usa o nome de Deus em vão o tempo inteiro são os falsos cristãos que estão por aí o tempo inteiro, né, gente? Os que usam Deus para disseminar preconceito, para disseminar escambau a quatro, esses é que usam o nome de Deus em vão o tempo inteiro. Mas eles sabem, né? Mas historicamente eles falam que as pessoas que fogem do padrão é que disseminam o nome de Deus em vão, né? Eu vou atacar para não ser atacado, para não descobrir que quem faz essa merda sou eu. É isso aí. E aí você faz todas as analogias que estão muito fáceis de fazer hoje em dia no mundo, no Brasil, né? E por aí vai. Então, meninos, tá. House, 1950, falou aí que é um livro que foi super
importante para os movimentos de contracultura, para a criação da identidade do jovem, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, esse jovem que vai finalmente ser o centro da família, porque antes o centro da família era, né, a figura patriarcal, né? E de repente você tem ali um determinado momento em que 70 milhões de pessoas morrem na Segunda Guerra Mundial, e as famílias elas passam a ter um foco muito maior no cuidar dos seus filhos, no futuro dos seus filhos, certo? Então, o jovem passa a ser mais ouvido. Soma-se a isso a própria ideia da indústria cultural, né, gente? A ideia de que depois que acaba a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se colocam como a grande, né, nação hegemônica do Ocidente, sendo capitalista. E o capitalismo precisa de vozes para que tenha consumidores. Manter apenas uma voz no núcleo familiar, como sendo a única pessoa, né, a responsável pelo que a família vai consumir, que seria a voz do homem, do pai, isso limita as formas de consumo. Certo? Então, eu preciso que a mãe tenha voz, eu preciso que a criança tenha voz, eu preciso que o adolescente tenha voz. Certo? Então, junta-se aí né, uma necessidade de se criar espaço social para outras pessoas que não sejam simplesmente para o homem da família, ao mesmo tempo em que socialmente o próprio sistema, né, capitalista, da sociedade de consumo e tudo mais, estavam preparados e necessitando para ampliar essas vozes. Certo? Você está dizendo que muitos dos direitos que vão ser conquistados durante os anos 50, 60, 70 foram conquistados pela luta né, do jovem, da mulher, do gay, do negro, mas também porque o sistema permitia, aceitava e precisava dessas mudanças? Sim. Certo? Porque só houve voz porque o sistema permitia essa voz. Porque, por exemplo, se você pensar no século XVIII, para você ter sua voz, né, como trabalhador e tudo mais, você teve que partir para a violência. Revolução Francesa. Você teve que partir para a violência, porque o sistema não aceitava essa voz. Você teve que invadir palácio e decapitar rainha e rei, porque o sistema não aceitava essa voz. Certo? No caso das conquistas das décadas de 50, 60, 70, não. O sistema estava pronto para aceitar essas vozes e para assimilá-las, mesmo que essas vozes fossem contra o sistema, como vai acontecer durante a década de 60 e 70 em relação ao jovem. Né? Os jovens eles vão virar essa voz contra o sistema, contra a cultura. Certo? Mas, ao mesmo tempo, eles fazem parte daquele sistema e daquela cultura. Né? E, né, para o capitalismo isso é importante, porque são pessoas que vão consumir e que vão ter opinião e que vão ajudar a expandir o quê? A gama de produtos que serão industrializados e comercializados. Certo? Mas aí vem os conceitos de indústria cultural que a gente já comentou aqui em outras ocasiões, né? Vocês tiveram essa aula com o David, foi? Foi o David, beleza. Ok. Então, gente, tá. Raul, Salinger nunca permitiu nada, né, em relação ao padrão do CT. Eu estava até procurando alguma atualização sobre isso. O livro, gente, vai ser de domínio público só em 2046. Então, assim... só em 2046. Eu vou ver o filme do Padrão Gabzetê velho. Isso se assim, né? Não, assim, eu estava vendo a quantidade de pessoas que já quiseram, né, adaptar o Padrão Gabzetê, né? De diretores como Steven Spielberg até atores como Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, né, durante um bom período da juventude dele, quando ele já estava famoso, depois de Titanic e tudo mais, ele, né, usou a fama dele e tudo mais, o poder dele em Hollywood, para conseguir de qualquer forma, que o sonho dele sempre foi interpretar o Holden Caulfield. Zé. O que é muito complicado, porque, tipo assim, o Holden, para mim, ele
eu não consigo imaginar uma pessoa que tenha outra cara que não a do Holden, só que eu não sei qual é a cara dele. Né? E isso é uma coisa que o próprio Salinger falou, né? Que não adiantava você ser um ator bom, jovem, talentoso e tal, 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 porque essa pessoa não seria o Holden. O Salinger falava, a única pessoa que eu acho que poderia fazer o Holden sou eu mesmo. Por quê? De tão autobiográfica que é a figura do Holden, né? De tão baseada nele próprio que a figura do Holden é. Mas com certeza não é a cara do Leonardo DiCaprio. Não, já perdi algumas horas da minha vida pensando quem poderia ser. O menino que fez o primeiro Homem-Aranha, né, o Tobey Maguire, era outro que queria demais, né? Mas o Holden é bonito. O Holden, ele é um menino bonito, né? Até fala-se em alguns momentos do livro, né? Eu não me lembro agora exatamente, mas uns dois momentos, né, em que quando era novo eu acho que dava. Eu também acho, assim, eu imagino os atores que brigaram para ser Holden Caulfield é, é, eram atores que eu achava que poderia ser. O Tobey Maguire, eu acho que poderia ser, o Leonardo DiCaprio poderia ser, mas, ao mesmo tempo, eu concordo com que, na época que estavam essas discussões, o pessoal falou, tipo, não, tem que ser uma cara nova, tem que ser alguém que surja para ser o Holden, sabe? Tipo assim, você pensa, hoje em dia, o menino que faz o Homem-Aranha seria um bom Holden, né? O Tom Holland, que é um puta de um ator, menino inteligente, né, super talentoso, poderia, mas ele já é o Homem-Aranha, sabe? Ele não é o Holden. Sabe? Então, teria que achar esse coelho da cartola, né? Tirar esse coelho da cartola aí. O problema é que todo mundo imagina uma cara diferente para ele. Exatamente. E esse é um dos motivos pelos quais o Salinger nunca quis, né, deixar a adaptação do livro. Por quê? Ele acredita que a magia do Holden ia ser diminuída, ia ser aprisionada se você desse uma cara na tela para ele, sabe? Quando o James Dean surge na década de 50, ele era a personificação do Holden, só que não autorizada. Tanto que a figura dele vai usar a jaqueta vermelha, assim como o chapéu vermelho do Holden, certo? E que vai ser aquele menino sensível, problemático, certo? Problemático, entre aspas, certo? Que tem uma dificuldade em compreender o mundo e os adultos, que é o que acontece no Rebelde Sem Causa, no Juventude Transviada. Tá certo? É só achar um ator novo parecido com o Salinger jovem. E que seja bem talentoso, né? Porque personagem complexo desse é muito louco. Sim, né? Eu sou obcecado por esse livro. Eu já li quase tudo que já se falou sobre ele. Tipo assim, durante muito tempo, esses caras de Hollywood, fora os atores, os diretores, os produtores, o Spielberg, né? Sempre quis demais, né? Sempre o sonho dele também fazer o Apanhador no Campo de Centeio. Ele que sempre trabalhou muito a ideia da infância, da juventude, né? Em filmes como E.T. e tudo mais, os Goonies. Então, na época falaram para ele, você não entende que o Apanhador no Campo de Centeio é infilmável? E as pessoas, né, quem falava isso para ele, para quem falava de filmar o Apanhador no Centeio, você não tem como fazer um filme que se passa na cabeça de uma narrativa que se passa na cabeça de alguém. Porque o que acontece em O Apanhador no Campo de Centeio é pouco importante. É o que acontece na cabeça do Holden que é importante.
Aí você vai fazer o quê? Um filme de 2 horas com uma narração como se fosse a cabeça dele? Não, isso já existe, é o livro. Certo. Vai virar um podcast. Como é que é? Hum, sabe? Então, né, então, quer dizer, todas essas coisas, gente, só aumentam a mitologia do livro, sabe? Eu sempre penso nisso quando o livro tem uma narrativa muito psicológica, fico pensando como seria possível o filme colocar isso. É, sabe? E assim, às vezes é possível, sabe? Um bom diretor, né, com um roteiro bacana que respeite a essência da obra, tal, 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 mas você teria alguns problemas. Né? Um dos problemas, tem inclusive o Tobey Maguire, que é o primeiro Homem-Aranha e que foi um dos atores que queria fazer o Holden, tem um filme dele, chama Regras da Vida. É um filme lindo, 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 baseado num livro, certo? Que se chama também Regras da Vida, na verdade se chama a Casa, como é que é? The Cider House, as regras da casa, as regras da casa de Sidra, uma coisa assim. É, e ele e assim, que é um livro narrado em primeira pessoa por um rapaz que vai passar por um processo de formação. Eu vou até falar sobre essa questão da formação rapidinho com vocês. E, e que é um filme, que é um livro super psicológico. O filme Regras da Vida é um filme que, assim, metade do filme você tem uma narração da voz dele, sabe? O que pode ser bacana se bem feito, ou pode ser extremamente chato e repetitivo se não for muito bem feito. Né? Essa voz narrando o filme, né? Tem crítico de cinema que detesta isso, fala, se você está precisando ficar com uma voz narrando, é porque você não está conseguindo adaptar a linguagem literária para a linguagem cinematográfica. E já que você não está conseguindo adaptar, não inventa moda, deixa o livro quieto. Eu, o Holden teria que ser 80% do filme, eu acho. Porque a história do livro se passa na cabeça dele. Essa que é a grande questão, certo? É uma narrativa extremamente psicológica. Ah, aqui no Brasil, gente, aconteceu um episódio interessante em relação a isso. Tem um livro brasileiro que é visivelmente inspirado no Apanhador do Campo Centeio, que conta a história real de um rapaz chamado Marcelo Rubens Paiva, hoje ele é um escritor renomado, que é um livro chamado Feliz Ano Velho. Alguém já leu Feliz Ano Velho? Já ouviu falar de Feliz Ano Velho? É. Obrigado, Everton. Feliz Ano Velho, o Luiz Sérgio recomendou para a gente. Uhum. Percebe a semelhança mesmo. O que acontece? O Marcelo Rubens Paiva, ele era um adolescente nos anos 70, filho de uma família de classe média, o pai dele era advogado e meio envolvido com política, isso na época da ditadura, né? O pai era contra a ditadura, o Rubens Paiva, e ele ainda criança, né, no começo dos anos 70, ele ainda criança, o pai vai ser levado pelo pessoal do DOI-CODE para fazer um depoimento e nunca mais vai voltar. Então você leu, né, Vinícius? Mas, assim, o pai nunca voltou, né? Aí ele virou adolescente, passou no vestibular na Unicamp, assim, um adolescente universitário da Unicamp na década de 70, né? Por consequência, provavelmente, porra louca, né? Então, bebia pra caramba, fumava maconha pra caramba. Um dia ele estava com os amigos dele, foi num rio para tomar banho, dar não sei o quê.
pulou de um lugar que não tinha que pular, de cabeça, bateu a cabeça numa pedra e ficou paralítico. Certo? Isso com 19 anos de idade. E ele é paralítico, certo? E ele escreve o Feliz Ano Velho a partir dessa experiência da vida dele. Então, é uma obra que tem um caráter confessional, com essa voz de alguém que parece que está utilizando o leitor como se fosse um amigo confidente, que é muito parecida com o que o Holden faz no Apanhador no Campo de Centeio. Certo? E da mesma forma, né, porque assim, tem hora no Apanhador de Centeio que o Holden faz uns comentários, você, né, te pega de surpresa, você dá aquela gargalhada, né? Ele está no meio do nada lá, ele fala um negócio, não sei o que, papapá, sabe? O Feliz Ano Velho é do mesmo jeito, sabe? E o Marcelo Paiva fala cada bobagem, assim, porque é aquela coisa do menino de 20 e poucos anos de idade, preso numa cadeira de rodas, contando com um amigo as coisas que ele passa, sabe? Assim, é maravilhoso o Feliz Ano Velho, certo? Feliz Ano Velho, para mim, é o nosso Apanhador no Campo de Centeio, certo? É o nosso Apanhador no Campo de Centeio. Mas você tem, mas é muito visível essa coisa dessa, e assim, estou falando sobre isso porque virou um filme, né? O livro fez tanto sucesso, Feliz Ano Velho, que virou um filme na década de 80 ainda, né? Na mesma década em que o filme foi lançado, que o livro foi lançado. E o filme fez sucesso também, só que assim, gente, o livro está aqui, ó. O filme está aqui. Por quê? Porque não deram conta de reproduzir, sabe? Tudo bem, é normal que, às vezes, que o livro seja melhor do que o filme no qual ele é baseado. São raras as exceções em que você tem um filme tão bom quanto o livro em que ele se baseia, e assim, muito mais raro ainda quando um filme é melhor do que o livro. Certo? Isso é muito raro. Então, mas assim, a discrepância do livro Feliz Ano Velho para o filme Feliz Ano Velho é de abismo. Você vê assim, não deram conta. Sabe? Não deram conta. E eu acho que um dos motivos é exatamente por causa dessa narrativa intimista, psicológica, né, que o livro tem. E que o Apanhador Campo Centeio também tem. Tá certo, meninos? Então tá, crianças. Acho que assim, tinha uns vídeos que eu queria mostrar para vocês para falar essa coisa das décadas e tal, tá? Vamos ver, às vezes semana que vem eu faço isso ainda, tá certo? Tá bom? Abre o microfone para dar tchau para mim. Tchau, Raul. Tchau, Raul. Tchau, Raul. Tchau, Bom final de semana, meus queridos e minhas queridas. Tchau, tchau. Até semana que vem. Até mais.